Ministério da Cultura, Nubank e LeFosse apresentam MASP Acessibilidade. Melissa Code, Céus Tramados. Under Cover of Webbed Skies. Sob o Manto de Céus Tramados, 2021. Spider-Woman Greets the Dawn. A Mulher-Aranha saúda a Aurora, 2013. Cliff Dweller. Habitante do Penhasco, 2017. Dreamscape. Paisagem de Sonho, 2016. Realização: Lei de Incentivo à Cultura, patrocinador Master Nubank, patrocinador LeFosse, Ministério da Cultura, Governo Federal. Estamos na Sala 1 da exposição Melissa Code, Céus Tramados. A tradição navarro, também conhecida como diné, orienta que o cordão umbilical de todo recém-nascido deve ser enterrado em sua terra ancestral, para que ele ou ela tenha um sentimento de pertencimento àquele lugar, ainda que vivam em outras partes do mundo. Os céus tramados, portanto, cobririam a terra como um manto que, na narrativa da obra, sob o manto de céus tramados, envolve Code e as gerações que virão depois dela, seu território ancestral e todas as coisas em um só mundo. Como descreveu a artista, estar sob o manto de céus tramados é aquela sensação total de abrigo de quando estamos em casa. Nesta faixa destacamos 4 obras. Elas estão localizadas na parede à frente da porta de entrada da primeira sala da exposição. A primeira obra à esquerda se chama Under Cover of Webbed Skies, ou, em português, Sob o Manto de Céus Tramados, tecelagem que dá nome a essa exposição. Essa tecelagem foi produzida em 2021. É uma urdidura feita em lã, trama e borda de cordões com corantes de anilina. Suas dimensões são 93,5 centímetros de altura por 64 centímetros de largura. A urdidura é o conjunto de fios dispostos longitudinalmente no tear e pelos quais passa o fio da trama. Neste trabalho, Code conjuga a história da tecelagem navarro, seu território ancestral, e a transmissão geracional dos conhecimentos de tecelagem da Mulher-Aranha. Essa obra pode ser dividida em 2 planos, como uma paisagem. A parte superior, do centro da tapeçaria para cima, representa o céu. Nela, predominam as cores verde e azul, em diferentes tons distribuídos transversalmente. Sobre este fundo, há uma série de ampulhetas cinzas que são replicadas numa simetria perfeita. As ampulhetas se tocam mutuamente em cada uma de suas 4 pontas. Isso cria um jogo de perspectiva entre as ampulhetas cinzas e os losangos azul-esverdeados, isto é, os espaços que são criados pelo encontro das ampulhetas e que se projetam no fundo para o primeiro plano. A ampulheta é um dos símbolos da Mulher-Aranha, aquela que deu o conhecimento da tecelagem aos navarro. Ao se repetir como um padrão, esse símbolo remete à trama acinzentada de uma teia que enreda o azul esverdeado do céu nesta obra. A parte inferior desta tapeçaria, do centro para baixo, simboliza a terra. Ela é representada por sucessivos padrões triangulares que são formados por linhas espessas e têm as pontas indicando para o céu. 4 das linhas são roxas e 4 são listradas de laranja e rosa em tons suaves. Juntas, elas formam a figura de uma montanha. No trabalho de Code, as formas triangulares simbolizam as montanhas sagradas de seu território ancestral. No topo desta montanha estão 2 ampulhetas pequenas, uma ao lado da outra. Elas são pintadas de laranja e rosa em tons suaves.
Acima delas está uma terceira ampulheta, a maior de todas. Ela está no centro desta tecelagem, unindo a porção superior e inferior. As 3 ampulhetas estão no interior de um quadrado de fundo roxo. Elas fazem referência à Cold e à geração de tecelões que virão depois dela. Não é por acaso que a artista posiciona as ampulhetas no topo das formas triangulares, símbolo da montanha sagrada. É uma menção direta à história da Mulher-Aranha e da tecelagem. Na cosmovisão navarro, a Mulher-Aranha habita o cume dessa montanha, o que reforça o vínculo entre a prática artística e o território, bem como a importância de reconhecê-lo e respeitá-lo como terra indígena. A segunda obra desta faixa se chama Spider-Woman Greets the Dawn, ou, em português, A Mulher-Aranha Saúda a Aurora, de 2013. É uma camada tripla de lã tingida com anilina, com 42 centímetros de altura por 70 centímetros de largura. A Mulher-Aranha Saúda a Aurora é mais uma referência direta à história de como a tecelagem foi ensinada ao povo navarro pela figura sagrada da Mulher-Aranha. Conta-se que durante o alvorecer, ela desceu dos céus em meio às montanhas do território navarro e transmitiu às mulheres o seu conhecimento. Neste trabalho, Cold justapõe tons alaranjados, vermelhos e pretos, simulando o amanhecer. A orientação da tecelagem é horizontal. Ela é feita por 3 planos quadrados, um sobreposto ao outro, o que confere uma sensação de tridimensionalidade à obra. Cada um desses planos quadrados que se sobrepõem um ao outro é preenchido por padrões conhecidos como diamantes serrilhados, caracterizado pelas formas de diamantes concêntricos e serrilhados, uma influência dos sarapes mexicanos de Saltillo. Os diamantes são formados por losangos e triângulos. Aqui, cada losango maior é feito por muitos e muitos losangos e triângulos menores, diferenciados pelas cores e suas diferentes tonalidades, que vão clareando conforme se aproximam do centro e que dão o efeito de serrilhado nas extremidades de cada forma. No centro de cada diamante há uma pequena ampulheta na cor azul. Este padrão surgiu na tecelagem navarro no período conhecido como Transitional Period, ou, em português, período de transição, entre os anos 1880 e 1900, quando a tecelagem navarro, concentrada na produção de mantos, também passou a se dedicar à tapeçaria e incorporou a lã Germantown, tingida com anilina. Esse padrão também é conhecido pelo nome em inglês, Eye Dazzler, que em português significa deslumbramento ocular, justamente pelo efeito visual de tridimensionalidade e múltiplas sobreposições. No centro da tecelagem, por sobre os planos quadrados, há a imagem de uma aranha tarântula dentro de um retângulo bege. A aranha tem 8 patas e um corpo ovalado. As patas são azul esverdeadas e o corpo é metade azul esverdeado e metade cinza. Na cabeça, há uma cruz vermelha. A composição se refere ao cume de uma montanha, representado pela ilusão de tridimensionalidade por meio da sobreposição de planos com o padrão de deslumbramento ocular. A imagem da aranha no centro dos planos sobrepostos transmite a sensação de que a estamos observando a partir de uma visão aérea, do topo de uma montanha. A tecelagem é também uma forma de reconexão e retorno ao território ancestral, a partir da memória. Pode ser observada em diversas obras, como Cliff Dweller, ou, em português, Habitante do Penhasco, o terceiro trabalho desta faixa. Essa tapeçaria foi produzida em 2013
com uma camada tripla de lã com tingimento manual. Ela tem 112 centímetros de altura por 81,5 centímetros de largura. Podemos observar que na produção de coude são frequentes as referências à paisagem de No Water Mesa, território onde ela nasceu e cresceu, na reserva Navajo Nation, estado do Arizona. No Water Mesa localiza-se em uma região conhecida como Deserto Pintado, dada a variação de tons de vermelho, marrom, laranja, rosa e roxo das rochas que formam seus cânions e mesas e que ficam ainda mais evidentes no período de chuvas, quando a água corre sobre elas, reforçando suas cores. É justamente essa paleta de cores que pode ser vista no trabalho Habitante do Penhasco. Nessa obra, Coude faz um jogo de perspectiva entre dois padrões, um feito por losangos maiores e outro feito por losangos menores. Cada padrão é simetricamente replicado numa direção zigue-zague, que atravessa transversalmente toda a tapeçaria. O zigue-zague alude ao movimento das águas que correm por entre as rochas no período de chuvas em Grand Falls, também no Arizona. Os minerais presentes na areia entram em contato com a água, tornando-a marrom, como um achocolatado. A água que corre pelos cânions torna ainda mais evidente a qualidade pictórica da região. A quarta obra destacada nessa faixa se chama Dreamscape, ou, em português, Paisagem de Sonho. Produzida em 2016, é uma urdidura em lã, trama, borda de cordões e corantes de anilina, com 61 centímetros de altura por 30,5 centímetros de largura. Ela possui duas bordas, uma na parte superior e outra na parte inferior, ambas na cor preto. Em cada uma das pontas há um pequeno trançado de tecido. Em Paisagem de Sonho, Coude se utiliza da paleta de tons vermelhos dos cânions e rochas de seu território de origem, no estado do Arizona, para criar um padrão homogêneo que funciona como um fundo. Esse padrão de fundo é formado por pequenos losangos em tons de vermelho, vinho, laranja, rosa e amarelo, que se distribuem ligeiramente na transversal. Sobre este fundo estão formas quadradas e retangulares, que se assemelham aos pixels de um computador. Elas são de diferentes tamanhos e cores, azuis, roxas, amarelas e verdes. Formam conjuntos com ângulos retos que podem ser lidos tanto na vertical como também na horizontal. Processos relacionados aos sonhos e às nossas funções neurológicas são temas recorrentes na produção da artista, que desenvolveu uma série de trabalhos sobre o neurotransmissor dopamina em nosso corpo. Em Paisagem de Sonho, as formas que remetem a pixels parecem estar desconectadas, tanto entre si quanto de seu fundo, como as imagens de um sonho, que inicialmente parecem não ter sentido, mas em um segundo momento é possível decifrá-las. Ministério da Cultura, Nubank e Lefosse apresentam MASP Acessibilidade. Curadoria, Isabela Rigeli, Ruba Catribe. Acessibilidade, Carlos Henry. Daniela Rodrigues, Vitória Machado. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração, Rebeca Leão. Tradução e interpretação em Libras, Amanda César dos Anjos. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2023. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Nubank, Lefosse, Ministério da Cultura, Governo Federal.